Como leigo, assim, do assunto, mas que pessoa que tem casa, né, eu sei alguns detalhes, assim, a gente sabe por alto. Se faz um alicerce, o certo é fazer um isolamento ali para que não venha a umidade, Uhum. né. A As impermeabilização. é, as casas ficaram debaixo d'água. Como é que fica, Kati, a parte de estrutura, a parte propriamente das paredes, o reboco das paredes, como é que fica tudo isso? Tudo depende, né, Tiago? Uhum, Depende a altura que a água atingiu e o tempo que ela ficou submersa. E uhum, principalmente se houve alguma movimentação ali no entorno dessa construção. Eu vou falar aqui alguns passos básicos, até mesmo para quem está em casa saber. Espero que nunca ninguém passe por uma situação como essa, né? Mas com esses eventos climáticos acontecendo de forma tão extrema e tão frequentes, uhum. ninguém está livre, né? Então, para quem está nos assistindo, se quiser, compartilhe essas informações, né, com seus parentes, amigos, se souber de alguém que foi atingido, compartilhe para que, se algum dia vier a passar por isso, já sabe o que observar, né? O que acontece, Tiago? O solo, quando ele fica por muito tempo submerso, encharcado, como ficou, né, nessa catástrofe Uhum. por muito tempo, ele acaba perdendo a sua resistência. Hum. Mas à medida que a água vai escoando, que ela vai baixando, o solo ele vai voltando à sua resistência normal ou muito próximo disso. Então, se não houve nenhum fato novo ali próximo à construção, digamos que podemos ficar um pouco mais tranquilos. Mas Uhum. o que é o ideal sempre observar? Observar na região, no entorno das construções, se não houve nenhum deslizamento, se não houve Hum. movimentação de massa, de terra. As fundações, como elas ficam, né, enterradas, popularmente falando, a gente não consegue ver o que aconteceu de fato ali embaixo. Mas a estrutura, ela dá sinais. Tem alguns indícios que a gente pode perceber que houve algo ali nas fundações. Por exemplo, é sempre importante observar próximas fundações se não houve nenhum tipo de erosão, né? Adensamento, às vezes, é normal, principalmente se há uma caixa pluvial, se há uma fossa, um filtro sumidouro. Então, ali próximo, a terra pode baixar um pouco. Isso é normal Uhum. acontecer, esse adensamento. Uhum. Tinha um nível e tá mais baixo agora. Exatamente, O cedeu. aterro da casa diminuiu, parece, assim. Exatamente, Aham. mas o que não pode é essa fundação ceder, né? Uhum. Então é sempre importante observar se não houve nenhuma erosão próxima às fundações, se não há fissura, trinco, rachadura. Quando eu falo em rachadura, sempre aquelas com abertura maiores, né? E sempre a 45 graus, nunca na Hum. vertical ou Ah, é? horizontal, sempre a 45. Isso é um indício de que houve algum recalque diferencial, né? Então a estrutura ela cedeu. É importante, então, primeiro de tudo, antes mesmo de entrar na construção, observar, né, se houve algum fato novo ou algo, né, parecido com o que eu estou informando aqui. Depois, procurar olhar no entorno da construção, né, nas paredes, se não tem nenhuma rachadura, nenhuma trinca, uma fissura. Né? Fissuras, muitas vezes, elas são em determinados casos, né? Aí a gente tem que analisar os tipos de fissuras, né? O seu tamanho, a sua direção. Uhum. Então, tudo isso tem que ser analisado caso a caso. Mas as mais gritantes são as rachaduras, realmente, né? As que têm as aberturas maiores, né? E uma angulação de 45 graus. Observar isso, então, no entorno, as paredes. Verificar também o telhado, se não houve ali nenhum indício de que houve uma movimentação. Eu já vi, inclusive, Tiago, casas que ficou a estrutura inteira, mas o telhado ele flutuou, ele, Ah, ele se aham. movimentou, né? Então isso também é um risco. Não observou um fato novo ali no entorno da construção externamente, então eu posso entrar nessa construção. Entrei, o que eu devo observar? Verificar se não há nenhum afundamento no piso, né? Porque Uhum. às vezes você pode não notar no lado de fora, mas pode ocorrer alguma
algum afundamento, né, na fundação Sim. internamente. Então, procurar se não há nenhum. Às vezes até aquele barulhinho que pode dar, da Aí, lajota meio frouxa, aí coisa assim. depende, Thiago, nem sempre quer dizer. Aham. Já vi muito nessas vistorias, né? O piso com aquele barulho oco, Uhum. mas muitas vezes é uma falha no assentamento, né? Então a construção ficou por muito tempo submersa, né? Só acelerou o processo de descolamento desse piso, mas não Uhum. nem sempre, né? Quer dizer que tem um problema mais grave, às vezes só uma falha executiva. Verifiquem também se as portas e janelas estão emperradas. Inicialmente, isso é normal, principalmente uma abertura de madeira, né? As portas, as aberturas, elas incham, empenam. Uhum. O problema é se isso permanecer por muito tempo, porque embora possam estar inchadas, empenadas, elas ainda devem abrir, né? Uhum. Agora, se ficaram por muito tempo, está muito emperrada, procura verificar se próximo a essa abertura não tem nenhuma rachadura, se o piso não está afundado, porque se está, alguma coisa aconteceu ali, né? Uhum. Acende um sinal de alerta. Interessante, né? Quando tu fala nas rachaduras, a gente deve se preocupar já com essas mais superficiais, Kátia. Eu digo assim, a gente normalmente está vendo na tinta, né? A gente está Uhum. vendo a tinta, que tem o reboco, que depois que vai ter, né, o tijolo ali normalmente. Essa mesmo superficial, ela já pode ser um alerta ou teria que se ver que há realmente uma profundidade nessa rachadura, assim? Tiago, o que que acontece? Fissuras superficiais, geralmente elas acontecem ali no revestimento, na argamassa. Qual Uhum, é o grande problema? Quando elas acontecem em elementos estruturais, em uma laje, em um pilar. uhum, Porque o que que acontece? Hoje essa fissura ela é pequenininha, uhum, né? Mas principalmente em elementos estruturais começa a entrar água. Quando essa água ela chega até a armadura, pode ocorrer o processo de corrosão da armadura. A armadura, quando ela entra neste processo de corrosão, cria uma camada de ferrugem no seu entorno. Ela pode, uhum. a própria armadura, né, a barra de aço, ela pode expandir de tamanho em até 10 vezes o tamanho normal. E aí o que que acontece? Existe um processo químico também chamado carbonatação. A carbonatação, quando ela ocorre, ela reduz o pH do concreto. Digamos assim, um concreto normal, saudável, Uhum. ele tem um pH em torno de 12 a 13. Quando ocorre esse processo químico de carbonatação, ele cai o pH para 8,5. Até isso. Exatamente. Então reduz muito a vida útil desse concreto. A grande questão é que quando a carbonatação ela chega também na armadura, na barra de aço, ela acaba eliminando uma camada passivadora que o aço tem, uma camada de proteção. Aham. Então acelera esse processo despassivando essa camada, muitas vezes diminuindo, né, a seção do aço, e quando por um longo tempo, claro que nada disso acontece da noite para o dia, né? Isso leva algum tempo. Uhum. Mas uma coisa leva a outra. E quando a carbonatação acaba despassivando, então a barra de aço, ela pode até mesmo levar ao colapso da estrutura.